Bom, o segundo grande desafio aqui entra na parte das novas formas de relação contratuais de trabalho, né? Então, basicamente, assim, a gente tem dois extremos aqui. De um lado, nós temos contratos de trabalho muito fechados, né? Então vamos pensar no caso da CLT, que a gente já discutiu em aula, né? A consolidação das leis do trabalho, que são produto de uma luta histórica de trabalhadores e da classe operária, principalmente aqui no Brasil, e que eles são muito necessários, né? Muito necessário que o país tenha um conjunto de leis básicas que protejam as relações dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores que estão nessa categoria que a gente comentou anteriormente, né? Dessas formas mais convencionais, antigas de trabalho. É muito importante que existam leis que protejam esses trabalhadores, até para situações como de crítica, de crise econômica como essa que a gente está vivendo agora, para não gerar um colapso, né, de desemprego dentro de um determinado país. Porém, contratos de trabalho muito fechados, do ponto de vista do empregador, eles representam custos, né? É lógico, você tem custo de férias, custo de licença maternidade, e na medida do possível, se o empregador ele consegue encontrar uma possibilidade de substituir o funcionário que está dentro de um contrato extremamente rígido, fechado, cheio de regras, por um sistema mais flexível de contrato de trabalho, o empregador vai ponderar isso, e óbvio que esse caminho aqui, né, com contratos mais flexíveis, ele representa menos custos para a empresa, né? Porém, ele representa custos, mas ele traz riscos que têm que ser levados em consideração nessa escolha aqui. O primeiro risco é o risco da insegurança jurídica, tá? Então é assim, você substitui a CLT que todo mundo conhece por um contrato que a empresa faz. Não, a gente tem aqui um sistema diferente de trabalho, né? Um contrato mais flexível, temporário e tudo mais. Beleza. Se esse contrato não for um contrato muito bem redigido, né? Se o empregador ele não teve uma assessoria jurídica muito boa na elaboração desse contrato, corre o risco de lá na frente acontecer alguma coisa errada, vamos supor um acidente de trabalho que envolva um dos funcionários. E isso não está exatamente estabelecido aqui dentro das normas do contrato inicial. Essa empresa ela pode sofrer um processo trabalhista que pode simplesmente acabar com o negócio dela, né? Então, tem que se pensar muito bem se vale a pena você trazer um profissional que está dentro de um conjunto de normas que, embora rigorosas, todos nós, de algum modo, conhecemos a sua mecânica, para um conjunto de regras que às vezes não são muito claras e elas às vezes podem abrir brechas, como eu disse, para processos futuros e muitas vezes caros, né? Para tanto no aspecto financeiro quanto da imagem da empresa. Outra coisa, quando você tem dentro da tua empresa muita gente em sistemas flexíveis de trabalho, isso dificulta você manter uma certa estabilidade do teu processo, né? Então, equipes instáveis. O que é uma equipe instável? O sujeito está lá trabalhando em determinado projeto. Apareceu uma outra oportunidade melhor, apareceu uma oportunidade de estar ganhando mais, o cara vai embora. E às vezes aquele cara estava no meio do processo de criação, de desenvolvimento, ele foi embora e levou parte do teu projeto, né? Até colocar outro, até repensar isso tudo. Então tem essa questão que deve ser tomada em conta, né? E por outro lado, quando o contrato de trabalho é muito flexível, você acaba tendo um comprometimento menor da equipe, né? Como eu disse, a equipe ela está envolvida com o projeto, né? Novas oportunidades, opa, deixa essa empresa para trás, né? O contrato aqui ele é de pouco tempo de duração mesmo. Apareceu um outro negócio melhor, vamos embora. Então daí novamente, quer dizer, o empregador ele tem que criar certas regras para evitar que a equipe né, ela se debande no momento crucial onde você precisa ter todo mundo junto lá, né, trabalhando articulado para que o projeto chegue até o fim. E o mais complicado disso tudo é a questão dos riscos que podem, ficou meio borradinho, né? Riscos para a imagem da empresa e do negócio. Vamos pegar uma situação, né, concreta aí que a gente tem visto com frequência na mídia.
Imagine uma loja de departamentos, tipo umas Casas Bahia, né? Casas Bahia, Casas Pernambucanas. Imagine uma loja assim, que ela tem lá os vendedores foram contratados pela loja, então eles passaram por um processo de seleção, de treinamento e tal, e eles estão preparados para lidar com os clientes em diferentes situações, certo? Só que dentro das Casas Bahia, você vai ver que tem muitos funcionários que não estão trabalhando dentro da loja, mas não são funcionários das Casas Bahia, eles são funcionários de empresas terceirizadas. Então, o segurança da loja é de uma empresa terceirizada. O sujeito que faz o trabalho da limpeza é de uma empresa terceirizada. E você não sabe exatamente nessa empresa terceirizada como que esse funcionário foi selecionado, contratado, preparado para estar lá desenvolvendo a função. Então vamos supor que um cliente entra na loja das Casas Bahia e um segurança, né, da empresa terceirizada tem uma atitude inadequada, tem uma atitude preconceituosa. Vamos supor que alguém da limpeza, né, ofenda um determinado cliente e de repente isso pode ser filmado, levado para a mídia e acabar ganhando uma repercussão grande, com vários casos que a gente viu recentemente. Por mais que as Casas Bahia diga que aquele erro foi cometido por um funcionário de uma empresa terceirizada, a imagem comprometida é das Casas Bahia. É muito mais das Casas Bahia. É ela que está contratando o terceirizado, né? Então, isso é um outro risco, né? Por exemplo, se eu tenho uma escola, né, imagine vocês como diretor de escola, eu não traria para uma escola profissionais terceirizados para trabalhar na área da limpeza. Eu preferiria, né, como diretor de escola, ter aquela tiazinha que trabalha na escola há anos, que todo mundo conhece, ela trabalha, ela interage com os alunos, tal. Pode ser que ela me represente custos, né, em termos de contratação. Mas ainda é mais seguro ter isso daqui do que você ter num ambiente que é um ambiente extremamente complexo e delicado, que é o ambiente escolar, pessoas de uma outra empresa atuando lá dentro, que elas podem estar entrando e saindo o tempo todo lá da tua escola, e você não sabe muitas vezes até como que foi o preparo psicológico dessa pessoa para estar lá dentro, tá? Só para a gente concluir isso daqui, veja, por exemplo, a situação do Uber, que é o exemplo que a gente está trabalhando bastante aí nas nossas discussões. Um dos grandes pontos fracos do Uber está aqui, né? Porque tem muita gente que não pega Uber porque não tem certeza que se o motorista do Uber é uma pessoa de boa índole, né? Ele não passou por um processo de contratação, ele não passou por um processo de análise de perfil, ele simplesmente é alguém que botou o aplicativo no celular e está lá trabalhando, né? Então, isso pode trazer para o Uber, e não só para o Uber, para todo esse ramo de negócios aí do transporte através dos sistemas de aplicativos, na hora que ocorrer um caso sério, né, envolvendo algum motorista desses aplicativos e uma ação contra um cliente, alguma coisa desse tipo, isso pode levar à ruína do próprio negócio como um todo, tá bom? Bom, vamos agora para o terceiro desafio.